Você já se pegou imaginando como seria descobrir o amor em todas as suas formas e cores? Como seria sentir uma paixão tão avassaladora que o fizesse flutuar nas nuvens? Bem-vindo ao nosso canal, onde mergulhamos fundo nas histórias mais envolventes e emocionantes, trazendo para você experiências que vão além das palavras. No vídeo de hoje, vamos explorar uma jornada de amor e descobertas, onde cada momento é uma paleta de emoções esperando para ser revelada. Ao assistir este vídeo, você não apenas se envolverá em histórias fascinantes, mas também terá a oportunidade de refletir sobre sua própria jornada de amor e conexão. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e se surpreender enquanto mergulhamos juntos nessa experiência única. Este vídeo não é apenas entretenimento, é uma oportunidade de crescimento pessoal e autoconhecimento. Então, pegue sua xícara de chá favorita, acomode-se confortavelmente e permita-se ser transportado para um mundo de emoções profundas e verdadeiras. Algumas histórias de amor começam de forma trágica, enquanto outras parecem saídas de um conto de fadas. O que aconteceu entre mim e Ciro é uma dessas histórias que marca você para sempre. Meu nome é Ana, e esta é a história de como o garoto da casa ao lado se tornou meu meio-irmão por um tempo. Tudo começou em uma noite, quando meus pais receberam uma ligação da polícia do condado. O relógio marcava 11h15 da noite, e minha família e eu ainda estávamos no sofá, assistindo a uma maratona de filmes. Quando o telefone tocou pela primeira vez, meu pai me disse para ignorar, e eu obedeci. Mas, quando tocou pela segunda vez, ficou evidente que era algo urgente. Meu pai pegou o controle remoto, pausou o filme e caminhou até a cozinha para atender a ligação. Em questão de segundos, entendi que algo ruim havia acontecido. Vi meu pai começar a chorar, e naquele momento, nunca imaginei que fosse sobre Ciro e sua família. O comissário Gutierrez estacionou o veículo na entrada de nossa casa e, junto com outros 2 policiais, nos informou que Ciro e sua família haviam sofrido um acidente de carro. Ciro havia sobrevivido. Naquele momento, eu não sabia como reagir. Meus pais foram chamados porque eram um contato de emergência dos pais de Ciro, que eram seus melhores amigos há 20 anos. Eles não tinham outros parentes aqui, então meus pais eram a coisa mais próxima de família que Ciro poderia ter no momento. Quando Ciro acordou, ficou devastado ao saber que estava sozinho, órfão, e que agora iria morar conosco até atingir a maioridade. Ele ficou inconsolável. Meus pais o deixaram sozinho e, por uma semana, ele pediu que ninguém o visitasse. Segundo o médico, Ciro teve um forte choque emocional e precisou de apoio psicológico. Após essa semana, todos nós fomos a uma capela na periferia da cidade para nos despedirmos dos pais de Ciro. Foi um momento de profunda tristeza e reflexão para todos nós. Os pais de Ciro não o abandonaram. Eu fiquei de lado, sem saber o que dizer para ele. Ciro e eu nunca fomos muito próximos, apesar de nossos pais serem como uma família. Estudávamos na mesma escola e íamos para a mesma universidade, tínhamos gostos parecidos e crescemos juntos. Mas, apesar de tudo isso, sempre houve algo que nos separou. Foi há 2 anos que descobri que gostava dele, e desde então as coisas ficaram desconfortáveis quando eu estava perto dele. Ciro teve algumas namoradas, e em várias ocasiões, eu vi ajudando outras meninas a sair pela janela do quarto para evitar que seus pais descobrissem que haviam dormido lá. Ciro e eu nos víamos nos aniversários, nas reuniões de família no Natal e até em algumas férias. No ensino médio, as pessoas costumavam zombar de nós por causa do nosso relacionamento estranho, mas não podíamos evitar. Embora as coisas tenham ficado estranhas quando descobri meus sentimentos por ele, a verdade é que sempre fizemos parte da vida um do outro. Não éramos os melhores amigos e não conversávamos mais do que o necessário, mas estávamos sempre presentes. Então, quando o acidente aconteceu e o advogado dos pais de Ciro anunciou aos meus pais que, se eles não aceitassem cuidar dele, ele ficaria completamente sozinho, algo mudou dentro de mim. Se meus pais não aceitassem cuidar de Ciro, ele seria enviado para uma família adotiva ou para um orfanato até atingir a maioridade. Eu sabia que minha vida também mudaria. Meus pais assumiram o papel de tutores de Ciro sem hesitar.
Não houve discussão familiar para considerar os prós e os contras de acolhê-lo até que ele se tornasse maior de idade e pudesse tomar suas próprias decisões. No entanto, um dia antes de Ciro receber alta do hospital, minha mãe entrou no meu quarto e perguntou o que eu achava de tudo isso. Ana, ela disse, com um gesto preocupado, você tem confiança de me dizer o que está sentindo? Eu estava experimentando algo mais forte do que uma simples paixão juvenil. Eu amava Ciro e a ideia de tê-lo por perto me aterrorizava, mas a ideia de deixá-lo em um lugar onde ele estaria completamente sozinho, sem o calor de uma família, me fez reconsiderar. Estou bem, mãe. Devemos apoiar o Ciro. Afinal, os pais dele teriam feito o mesmo por mim, respondi. Minhas palavras encorajaram minha mãe. Finalmente, chegou o dia de buscar Ciro. Meus pais tiraram uma semana de folga do trabalho para cuidar da papelada e tornar a chegada de Ciro o mais tranquila possível. No primeiro dia, todos nós agimos como se nada tivesse acontecido. Ciro tentou se comportar normalmente, mas eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele estava fingindo. Meus pais, apesar de toda a situação, o receberam de braços abertos, tentando oferecer o máximo de conforto e normalidade possível. Ciro foi instalado no quarto de hóspedes enquanto meus pais arrumavam um cômodo que usavam como depósito para se tornar seu quarto permanente. Ciro não queria ficar na casa dele, e eu entendia. Estar lá seria doloroso, cada canto lembraria a ausência de seus pais. Em nossa casa, pelo menos, ele tinha a oportunidade de se curar e seguir em frente com sua vida. No ensino médio, todos souberam do acidente. Quando Ciro e eu voltamos às aulas na segunda-feira, fomos recebidos em silêncio. Todos o acolheram e os professores se ofereceram para ajudá-lo a acompanhar as tarefas e as aulas que ele havia perdido. Ciro era o centro das atenções na sala de aula. Apesar de não trocarmos palavras durante as aulas, na hora de sair, Ciro sempre me esperava na porta da sala. Caminhávamos até meu carro em completo silêncio. Essa rotina se manteve até o jantar, onde Ciro fingia que tudo estava bem. Por várias semanas, nossa interação foi assim, uma mudança da dinâmica de nos ignorarmos na escola para uma silenciosa companhia. Até que um dia, Ciro me perguntou se eu queria fazer um relatório com ele. De um momento para o outro, parecia que o muro que Ciro havia construído ao meu redor desabou, e o Ciro que eu conhecia no passado voltou. Mas ele estava diferente. Em questão de dias, aprendi a rotina de Ciro, o que ele costumava comer no café da manhã, que ele odiava horários de estudo e até seu gosto por filmes clássicos, como aquele que nos obrigou a assistir em um sábado. Meus pais estavam ao lado de Ciro, fazendo todo o possível para lhe dar o apoio necessário nessas circunstâncias. Um dia, ouvi meus pais falando sobre a possibilidade de adotar Ciro oficialmente, para que ele fizesse parte da nossa família. Naquele momento, senti que meu mundo estava desmoronando. Uma semana depois, durante o jantar, meus pais anunciaram a notícia. Ciro ficou emocionado e aceitou imediatamente, honrando a memória de seus pais. Agora, ele teria uma família e, mesmo se decidisse partir após atingir a maioridade, sempre teria um lugar para chamar de lar. Para mim, era como abrir mão de qualquer possibilidade de um futuro diferente. Quando os papéis de adoção foram assinados, Ciro passou de meu vizinho a meu meio-irmão mais velho, apesar de sermos apenas 6 meses diferentes em idade. Quando voltamos às aulas, Ciro parecia mais alegre. Talvez essa mudança de atitude tenha nos aproximado ainda mais. Sempre que precisávamos fazer trabalho em grupo, Ciro vinha até mim com a desculpa de que agora éramos irmãos e deveríamos ficar juntos, ser uma equipe. E assim foi por um tempo, fingindo que éramos melhores amigos, mas, no fundo, eu não me sentia assim. Não conseguia me livrar dos sentimentos que tinha por ele. Não conseguia vê-lo como meio-irmão, porque ele não era. Ciro e eu fomos vizinhos a vida toda e, se não fosse pela proximidade de nossos pais, provavelmente nunca teríamos trocado palavras. Ao contrário de mim, Ciro era popular. Passou um semestre inteiro entre os mais desejados e, agora, após ingressar no time de futebol, estava novamente adquirindo aquela aura enigmática e sedutora que fazia metade da escola ficar com os hormônios à flor da pele. Infelizmente para mim, Ciro não tinha consciência do efeito que causava em mim.
Sua atitude havia mudado porque agora morávamos sob o mesmo teto. Costumávamos comer juntos, estudar juntos e até fazer compras quando minha mãe não podia. Porém, as coisas começaram a ficar diferentes. Uma noite, Ciro me pediu um favor. Ele iria a uma festa planejada pelo time de futebol, que celebrava a vitória dos últimos 3 jogos consecutivos. Um de seus melhores amigos, Mário, estava organizando a festa surpresa. Mário avisou que a casa está livre. Sabe o que isso significa? Ciro perguntou num sussurro. São meia-noite. Vai ter álcool? Respondi com outra pergunta óbvia. Ana, não só isso, ele murmurou em tom brincalhão. Sem os pais lá, podemos usar a piscina sem que a mãe dele nos repreenda, disse, um pouco irritada. Ciro ficou em silêncio e, com uma expressão triste, disse, você pode vir se quiser. Se o Mário gostar de você, ele não vai se importar. Prometo que não vou deixar você sozinha. Você não estava planejando me convidar em primeiro lugar, eu disse, irritada. Quando Ciro estava prestes a abrir a boca para responder, me aproximei da beira da cama e sentei-me. O que você precisa de mim? Perguntei em tom sério. Ciro me observou por alguns segundos em completo silêncio, depois se inclinou para sussurrar, para me cobrir. Não quero preocupar seus pais. Tudo bem, vou cobrir você, respondi. Ciro sorriu para mim, abriu a janela do meu quarto e saiu. Várias horas depois, o som na minha janela me fez acordar. Lá fora, Ciro acenava para mim. Saí da cama e destranquei a janela. O ar fresco da noite me fez estremecer. Ciro entrou com um passo desajeitado e pulou na cama sem pensar. O que você está fazendo? Você não pode ficar aqui. Levante-se e vá para o seu quarto, sugeri enquanto pegava seu braço para ajudá-lo a se levantar. Mas, no momento em que me aproximei, Ciro me puxou em sua direção e me abraçou com força. Olá, meus queridos espectadores e inscritos no canal Contos Proibidos. Antes de continuarmos com a história, estamos muito felizes em compartilhar que lançamos uma nova área em nosso canal, onde contamos histórias mais picantes, com todos os detalhes e imagens que aqui no YouTube não é permitido. Para ver estes conteúdos, irei deixar no comentário fixado aqui embaixo. Agora irei continuar a história. Beijinhos. Você está bêbado, eu sussurrei em tom de repreensão. Você tem cheiro de baunilha, ele sussurrou no meu ouvido. Passei tantos anos evitando qualquer proximidade com Ciro, meu coração já tinha aprendido essa lição. Mesmo quando seus pais faleceram, eu não tive coragem de me aproximar dele e oferecer conforto. Como eu desejei poder fazer isso. Ciro sempre foi um mistério para mim, e eu sempre sonhei em poder abraçá-lo e compartilhar um pouco de amor e apoio. Finalmente, naquele momento, quando nossos corpos se encontraram, algo mudou dentro de mim. Ciro estava ali, vulnerável e necessitando de conforto, e eu estava ali para oferecer isso. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras, expressando seus anseios e sonhos que ele guardara durante tanto tempo. E então, lentamente, ele se entregou ao sono, encontrando paz e serenidade. Foi um momento de libertação para mim. Com cuidado, eu o movi para uma posição mais confortável e o cobri com um cobertor. Eu observei por um momento, sentindo uma sensação de gratidão por poder estar ali por ele. Na manhã seguinte, quando acordei, percebi que Ciro já havia partido. Ele não estava mais em meu quarto, e quando nos encontramos na cozinha, ele mal me cumprimentou, evitando meu olhar. Fomos para a escola em silêncio, e eu comecei a pensar que talvez ele tivesse se arrependido de ter se aberto comigo na noite anterior. No entanto, durante aquele dia, descobri um segredo que mudaria tudo. Enquanto a tarde avançava, o céu começou a ficar nublado, e logo a chuva começou a cair com força. Meus pais estavam fora, então era só eu e Ciro em casa. Estávamos ali, juntos, enfrentando a tempestade, e eu sabia que algo importante estava prestes a acontecer. A brisa suave balançava as árvores lá fora, enquanto eu observava pela janela. De repente, tudo ficou escuro quando a luz foi cortada. Decidi descer para procurar um abajur e encontrei Ciro na cozinha, bebendo água. Olá,
cumprimentei, mantendo uma certa distância. Ele respondeu com um simples olá, seus olhos fixos em mim. Decidi ignorá-lo e entrei na cozinha. Ana, o que aconteceu ontem à noite? Ele perguntou de repente, fazendo-me congelar no lugar. O que aconteceu ontem à noite? Perguntei casualmente, tentando disfarçar minha surpresa com uma brincadeira. Ciro franziu a testa e me encarou seriamente. Você sabe o que aconteceu, disse ele, e eu pude sentir a verdade em suas palavras. Uma onda de calor subiu pelo meu pescoço, minhas bochechas coraram involuntariamente. O que isso significa? Sussurrei, sentindo-me vulnerável diante da escuridão e da chuva lá fora. Não adianta mais fingir, ele disse, se aproximando de mim. Seus olhos transbordavam de desejo e saudade. Você gosta de mim, afirmou, e eu tremi com a sinceridade de suas palavras. Aquilo me pegou de surpresa. Ciro nunca havia demonstrado interesse em mim dessa forma. Isso é uma piada? Perguntei, tentando processar a revelação. Ele suspirou, parecendo triste. Tecnicamente, somos meio-irmãos, admitiu. Aquilo parecia surreal, uma reviravolta inesperada em nossa relação. Eu não sabia como reagir. Seus sentimentos por mim eram genuínos, mas a situação era complicada demais. Por que me contar tudo isso? Questionei, lutando para entender. O que adiantará? Ciro me olhou nos olhos, seu olhar cheio de emoção. Porque eu gosto muito de você, respondeu ele. E agora que sabemos da nossa situação familiar, precisamos enfrentar isso juntos. Em um acesso de fúria, as palavras saíram de mim sem controle. Meus pais vão te adotar, gritei para Ciro, sentindo o calor da raiva se espalhar por todo o meu corpo. Ciro levantou-se da cadeira lentamente, seus olhos encontrando os meus em um desafio silencioso. Então, ele se inclinou em minha direção, rosto a rosto, e sussurrou, Ana, você. Minha mente girava com a revelação. Eu, assim como ele? Eu não sabia o que dizer. Nunca tinha imaginado uma situação como essa. Sempre me conformei com um amor unilateral, e agora que descobri que ele também sentia algo por mim, senti um pânico avassalador. Devemos esquecer essa conversa, murmurou Ciro, e eu dei um passo para trás, tentando processar tudo. Mas ele não me deu tempo para pensar. Antes que eu pudesse reagir, seus lábios encontraram os meus em um beijo ardente e apaixonado. Foi um momento de pura entrega, um instante em que todos os nossos medos e hesitações desapareceram. Sob a chuva que caía lá fora, nos entregamos um ao outro, mergulhando em um oceano de emoções. Pela primeira vez, provei o doce sabor do seu amor, e tudo mais desapareceu. Não importava mais que ele fosse meu meio-irmão. O que importava era o que sentíamos um pelo outro, e nada mais. A partir daquele momento, nos tornamos oficialmente namorados. Sabíamos que enfrentaríamos desafios ao contar aos meus pais, mas estávamos determinados a enfrentá-los juntos. Na escola, continuávamos agindo como sempre, mantendo a camaradagem em público. Quando estávamos perto dos meus pais, tratávamos um ao outro com carinho e respeito. Mas à noite, quando estávamos sozinhos, nos entregávamos um ao outro sem restrições, explorando o amor e a paixão que sentíamos. Cada momento secreto era uma celebração do nosso amor, e eu não podia deixar de me sentir extasiada com cada encontro. À medida que o tempo passava, Ciro atingiu a maioridade, e finalmente decidimos compartilhar a verdade com nossos pais. Para nossa surpresa, eles não se opuseram ao nosso relacionamento, mas decidiram anular a adoção para evitar conflitos futuros. Apesar da mudança, nosso amor só cresceu, florescendo em todos os aspectos de nossas vidas. Com Ciro, descobri o amor em suas mais diversas formas e tonalidades. Cada momento ao seu lado era uma experiência única, uma paleta de emoções que me envolvia completamente. Mas havia algo mais, uma paixão poderosa que me fazia sentir como se estivesse flutuando quando estava com ele. Cada encontro era uma jornada de descoberta, uma exploração das profundezas do nosso amor. Nos momentos de ternura, eu encontrava conforto nos seus braços, enquanto nos momentos de paixão, éramos consumidos por um fogo ardente que nos unia ainda mais.
Com ele, aprendi a apreciar cada matiz do amor, desde o suave toque da sua mão até o brilho intenso dos seus olhos. E em cada momento juntos, eu me sentia mais viva do que nunca, envolta por uma energia que me fazia flutuar nas nuvens. E você, já teve uma experiência de amor que o fez sentir como se estivesse flutuando? Compartilhe conosco nos comentários. Queremos saber, qual história você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários e vamos tornar isso realidade juntos. Não perca o próximo vídeo cheio de histórias envolventes e emocionantes. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações em primeira mão.